Bom, vamos lá, pessoal. Questão aqui bem, um pouquinho mais puxada, né? Envolve que um dos problemas clássicos é da mecânica. Então vamos lá. Segundo o documento Mapa da Violência 2016, homicídios por arma de fogo no Brasil, morre-se mais por arma de fogo no Brasil do que em conflitos como no Iraque e no Afeganistão. Além disso, somos o 10º país em mortes por arma de fogo no mundo. Uma das variáveis que torna a arma de fogo tão letal é a velocidade de saída do projétil do armamento. Para calcular essa velocidade, um dos dispositivos possíveis é o pêndulo balístico. Quando um projétil de massa m é disparado com velocidade v0 e atinge o pêndulo de massa mzão, este é elevado a uma altura h e para momentaneamente, conforme ilustra a figura a seguir. Bom, esse aqui é o desenho. A gente vai se basear nele para responder o exercício. E o que o problema está dizendo é o seguinte, né? O projétil ele é disparado quando ele toca aqui no pêndulo, então ele está vindo com uma velocidade muito acentuada. É evidentemente que essa velocidade com que o projétil foi disparado vai transferir energia para esse bloco e esse bloco vai se deslocar, alcançando aqui essa altura h, que é inclusive o que ele quer que a gente peça. Ó, a partir desta altura h, é possível calcular a velocidade v0 do projétil. Ou seja, observando a velocidade com que o bloco subiu, é possível dizer qual é a velocidade com que o projétil atingiu aí esse bloco. Ó, considere nula a resistência do ar, isso aqui sempre vai aparecer, né, para a gente não ter perda de energia no sistema. Quando eu digo sistema, estou falando aqui do bloco, do projétil. Considerando nula a resistência do ar, assinale a alternativa que expressa corretamente a altura máxima h alcançada pelo pêndulo em função da velocidade v0. Bom, então vamos lá, né? A gente vai começar aqui analisando esse problema. Como eu disse, é um problema clássico, mas que tem um certo grau de dificuldade, apesar de que a forma de responder sempre é muito parecida. Então vamos lá. O que nós temos aqui é o seguinte: um projétil que está com uma velocidade é, muito alta, toca, colide aqui com esse bloco, essa velocidade transfere energia para o bloco e o sistema todo se movimenta. Então, nós vamos ter que fazer, né, esse exercício, trabalhar esse exercício, dividindo em dois momentos. O momento em que o projétil, né, está se deslocando até tocar aqui no bloco, e o momento em que o bloco então começa a se movimentar já com o projeto aqui alojado nesse bloco, tá? Só como assim? Ó, quantidade de movimento que nós vimos é uma grandeza que está relacionada à massa e à velocidade do objeto. Então, e essa quantidade de movimento em sistemas isolados, em sistemas conservativos, ela é sempre a mesma. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que essa quantidade de movimento desse projétil, quando ele tocou no bloco, essa quantidade de movimento foi preservada. Por quê? Porque parte dessa energia acabou sendo transformada aqui, né, ou aplicada aqui no bloco e fez todo o sistema se movimentar. Só que, apesar de o projeto ter reduzido a sua velocidade, como a gente tem agora a massa m também participando do processo, a quantidade de movimento é conservada. Então, sempre, sempre, sempre aqui na física, né, de nível médio, a gente sempre vai trabalhar com essa quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. O que vai acontecer aqui é uma variação na energia mecânica, né? Ou seja, na verdade não é bem uma variação, é uma transformação de energia cinética em energia potencial. Mas vamos lá, vamos com calma fazer aqui as duas análises de que eu falei. Então, a quantidade de movimento, né, com que esse projétil estava, que eu vou chamar de quantidade de movimento inicial, é igual à quantidade de movimento final. Como assim, professor? Bom, a quantidade de movimento inicial é a massa do projétil vezes a velocidade com que ele está, né, se movendo. Quando ele toca aqui no bloco, aí a gente já tem que é a quantidade de movimento final. Essa quantidade de movimento final vai ser a massa do projétil, tá? A massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade com que esse bloco agora vai adquirir, porque o projeto vai acabar impulsionando ele.
Então, como é que nós vamos relacionar? Quantidade de movimento inicial vai ser a massa do projétil, né? Vezes a velocidade dele, que é muito alta. E aqui a gente tem agora a massa do projétil mais a massa do bloco vezes uma velocidade que nós não sabemos quem é. Vou chamar de velocidade 1 aqui, tá bom? Então, o que que nós analisamos aqui? Essa quantidade de movimento, ao colidir, você incorporou a massa do bloco maior e esse bloco se movimentou, então existe uma velocidade também, só que agora é uma velocidade relacionada aos dois objetos, tá bom? Essa é uma primeira informação bem importante. A segunda é a seguinte: esse objeto, quando ele recebeu o impacto, ele começou a se movimentar. Então, quando nós temos movimento, né, associado a um determinado corpo, a gente pode falar que esse corpo possui energia cinética. Energia cinética é uma energia que está relacionada ao movimento dos corpos. Professor, como é que nós vamos calcular a energia cinética? É fácil. A energia cinética sempre vai ser a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quando o projétil colidiu com esse bloco, ele adquiriu velocidade, então ele começou a ter uma energia cinética manifestada. Só que, à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo essa energia cinética até parar. Só que para isso, ele acabou se elevando a uma determinada altura. O que aconteceu? O que é que a energia cinética de movimento foi convertida em energia potencial. Então, esse nosso segundo momento é justamente para que a gente relacione a energia cinética que foi obtida a partir da colisão, ela foi transformada em energia potencial totalmente. O sistema que ele falou que é conservativo, né? Não há perda de energia cinética aí nesse caso. Então, essa energia foi totalmente transformada em energia potencial. E energia potencial a gente sabe que é a massa vezes g vezes a altura. Repare que é justamente essa altura que nos interessa, tá bom? Bem, e quem é a massa aqui associada? Bom, a massa é a massa do projétil mais a massa do bloquinho. Então vamos lá montar aqui a nossa segunda equação, dizendo o seguinte, que a energia, né, cinética, ela foi transformada em energia potencial em razão dessa altura. Que a energia cinética vai ser a massa do projétil pequena mais a massa do bloco vezes essa velocidade aqui ao quadrado dividido por 2. Aqui do lado de cá nós temos energia potencial que vai ser a massa, mzinho, mais a massa do bloco, vezes a altura, vezes h. Observe que é isso que a gente precisa, tá? É exatamente essa velocidade aqui que a gente precisa. Aliás, essa altura. Veja que essa velocidade aqui, ó, a v ao quadrado é exatamente a v1. E é justamente essas duas equações que vão permitir que a gente consiga relacionar essas grandezas, tá? Porque essa velocidade V1, que a gente não sabe qual que é, e ela nem aparece nas alternativas, porque vai ser altura em função de V0, então nós vamos isolar essa velocidade e vamos substituir esse valor na expressão, né, na segunda expressão. Professor, isso vai dar muito trabalho. Não, tranquilo. Então vamos lá. Primeiro isolando, eu vou puxar essas informações para cá, que aí a gente já consegue bom, mas dá para eu fazer aqui. Tá? Então, eu vou isolar a V1. De que modo que eu vou isolar a V1? Ó, eu vou ter M vezes V0, estou aqui nessa expressão, tá? Dividido por Mzinho mais Mzão. E isso é a minha velocidade V1. Então, eu vou substituir essa expressão agora na segunda equação para a gente poder achar a altura. Vou tentar isolar a altura em função de V0, tá? Então, quem é a nossa equação segunda ali? Vamos ter Mzinho mais Mzão vezes esse V1. Só que esse V1 a gente acabou de isolar. Vai ficar Mzinho vezes V0 sobre Mzinho mais Mzão. Isso aqui é elevado ao quadrado, certo? A gente está substituindo isso aqui, ó, quadrado, dividido isso aqui tudo por 2. Do lado de lá a gente tem Mzinho mais Mzão
vezes H vezes G. Vamos tentar isolar esse rapaz aqui. Bom, essa expressão mzão mais mzinho, como ele aparece dos dois lados, a gente já pode simplificar, não tem problema nenhum, tá bom? E aqui a gente tem a divisão de mzinho vezes velocidade, ó, mzinho, vezes a velocidade inicial sobre mzinho mais mzão. Como está dividindo por 2 aqui, posso multiplicar isso, né? Está dividindo por 2, aliás, já posso deixar ele aqui dividindo por 2. E do lado de lá nós temos H vezes G. Bom, esse H, que é o que nós queremos, vai ficar isolado, e esse G vai passar para cá, dividindo. E aí a gente tem a expressão final da altura, que é o que ele pediu. Mzinho vezes V0 sobre Mzinho mais Mzão dividido por 2 vezes o G, tá? 2 vezes o G. Então, essa é a expressão que vai permitir calcular a altura desse sistema, do bloco e do projétil, tá bom? Aqui eu vou dividido, né, por 2 vezes o G. Então, já está aqui a nossa alternativa. E essa expressão a gente encontra ela aqui exatamente na letra A. Tudo bem, pessoal? Questão realmente um pouco mais elaborada, mas é um clássico aí da mecânica. Vale a pena a gente refazer, revisar essa questão, porque o procedimento é sempre esse.